Olá, hoje eu vou contar para vocês uma história que se passou na Libéria, um pequeno país da África Ocidental. Este é Madugo, um menininho africano que vivia em uma aldeia na Libéria. Ele tinha em sua perna um grande machucado, estava bem roxo e muito inchado, ele tinha que andar com uma muleta. Certa vez, passeando pelas ruas da sua aldeia, ele viu uma espinheira de Jerusalém, que era uma planta, segundo sua mãe, curava feridas. Ele decidiu pegar um punhado para colocar naquele ferimento, que doía muito. Então ele pegou um punhado, ele mastigou, ele amassou, colocou em cima daquela ferida e ficou sentado à espera que melhorasse. Mas nada de melhorar. Erguendo seus olhos, ele viu mais adiante e reconheceu logo: é naquela aldeia que moram os missionários. E se eu fosse até lá? Eu já ouvi dizer que eles ajudam a curar as pessoas. E se eu fosse lá falar com eles? Será que não teriam um remédio para passar na minha perna? Dói tanto. Só que ele era muçulmano. Os muçulmanos não conversam com os cristãos. Mas a dor era tanta que ele decidiu arriscar. Eu vou. Então ele se levantou com dificuldade e foi, mancando até lá. Tinha descida, tinha buracos e pedras, mas ele conseguiu. Quando ele chegou à porta da casa dos de la Rey, a missionária recebeu com bastante simpatia e logo viu aquele machucado em sua perna. E disse: posso ajudar você com esse ferimento? E ele disse: sim. E ela começou a limpar e tratar daquilo e ofereceu: você gostaria de ficar aqui até esse ferimento sarar? Ele não respondeu, porque ele começou a lembrar que certa vez numa aldeia vizinha ele havia visto um missionário com um livro, e era um livro que não tinha palavras, que ele chamava do livro falante, o livro que fala, e era um livro colorido como este aqui que eu tenho nas minhas mãos. E ele perguntou para ela, ao invés de responder, perguntou: vocês têm um livro colorido que tem uma página amarela? E na hora sim ela: você está falando do livro sem palavras, ela se lembrou. Sim, enquanto passava uma pomada na perna dele, ela disse: sim, o livro sem palavras, a página amarela, ela representa o céu. Sim, os meus professores muçulmanos já me falaram sobre o céu. Os muçulmanos acreditam que existem vários céus. E então ela sabia disso e disse para ele: sabe, só existe um céu, que é o céu que foi feito por Deus. Naquele céu não há tristeza, não há dor e nem ferimentos na perna. Você gostaria de ficar aqui mais alguns dias até sarar esse machucado? E você vai poder ouvir a escola bíblica à noite, porque toda noite os meninos da aldeia se reúnem e o senhor de la Rey conta para eles a história do livro que fala. Você gostaria? Sim! Alguém pode avisar meu pai que eu vou ficar aqui? E a missionária disse: sim, alguém vai avisar o seu pai que você vai ficar aqui. Naquela mesma noite, a missionária fez outro curativo na perna de Madugo. E Madugo logo saiu correndo porque ele queria mesmo assistir a classe de escola bíblica. Quando ele entrou, o missionário estava justamente com a página amarela aberta. Então o missionário disse: vocês sabem quem é Deus? Deus é o Criador. Deus ama vocês. E ele fez o céu para que um dia vocês possam morar no céu. Mas há uma coisa que não pode entrar no céu. Então ele abriu a página escura e disse assim: essa página escura representa os nossos pecados, as coisas que fazemos que não agradam a Deus. Isso não pode entrar no céu. Madugo ficou preocupado. Eu creio que eu faço coisas erradas. O que é pecado? Pecado é mentir, falar palavras feias. Pecado é pegar o que não nos pertence. Pecado é desobedecer, fazer fofoca. Todas essas coisas não agradam a Deus e são pecado. E um coração com pecado não pode entrar no céu. E Madugo pensou: eu fiz tantas coisas erradas, eu nunca vou poder entrar no céu. Porém o missionário continuou falando e disse: mas Jesus, o Filho de Deus, morreu e ressuscitou, nos dando o direito de ter os pecados perdoados a todos quantos pedem perdão. E com o coração limpo nós estamos prontos e um dia podemos entrar no céu. Madugo ficou muito feliz, muito feliz. Então podemos? E o missionário continuou falando: então, Jesus está agora no céu. Madugo pensou e logo falou: mas você não disse que ele morreu? Todo mundo deu risada. Sim, ele morreu, mas ele ressuscitou, ele venceu a morte.
E assim só Ele pode nos perdoar os pecados. Só Ele pode perdoar os nossos pecados. Ele é o melhor amigo que nós podemos ter. Madugo ficou tão feliz de ouvir aquilo, tão feliz. E durante os dias que ele passou ali, ele ouviu várias vezes aquela história do livro, várias vezes. Ele estava apaixonado por aquela história. Tanto que um dia ele não se conteve. Quando terminou a escola bíblica, ele entrou no quarto onde estava hospedado, dobrou seu joelho e orou e falou com Deus assim: Querido Deus, eu sei que eu sou pecador, eu tenho pecado, sei que o pecador não pode entrar no céu, mas limpa o meu coração. Eu quero ser o seu amigo. Em nome de Jesus, amém. Naquela noite ele dormiu só sonhando coisas boas e lindas, sonhando sobre o céu, sobre o amor de Deus, só coisas lindas. No dia seguinte, passando pela porta do escritório do missionário, ele viu em cima de uma mesa o livro sem palavras. Ele não se conteve. Ele entrou no escritório, pegou o livro sem palavras, segurou em suas mãos bem apertado. E tanta vontade ele tinha de ter aquele livro para si. De repente, entrou o missionário e disse: Madugo, eu tenho uma excelente notícia para você. Sua perna já está boa, você pode ir embora amanhã. Madugo não ficou feliz, ele ficou triste. Porque ele pensou: eu quero ficar mais, eu quero ouvir mais histórias do livro sem palavras. E disse para o missionário: eu não quero ir embora, eu quero ficar aqui para ouvir mais histórias. O missionário entendeu tudo, então lhe disse: Madugo, leve esse livro com você e compartilhe essa linda história com as pessoas da sua aldeia. Ele ficou tão feliz, tão agradecido, que ele quase não podia esperar chegar na sua aldeia. No dia seguinte, os missionários fizeram uma oração junto com ele, despediram e ele voltou para sua casa. E então, pelo caminho, ele ia todo contente, pensando em tudo que ele tinha ouvido, em todos os versículos, em toda a história do livro sem palavras e ansioso por compartilhar com alguém. E chegou em sua casa, todos estavam com muitas saudades, ficaram felizes de vê-lo já restaurado na sua perna, estava bem, andava e até pulava. E estava feliz, até o rosto dele parecia diferente. Mas os 3 irmãos de Madugo olharam mesmo ao livrinho que ele trazia nas mãos e todos queriam saber o que era aquele livro, Madugo então disse: após o jantar eu vou contar a história desse livro. Eu aprendi. Os missionários me deram este livro e disseram para eu compartilhar essa história. Vocês vão ser as primeiras pessoas que eu vou compartilhar. Jantaram rapidamente e se encontraram num pequeno cantinho da casa, onde Madugo se aprumou e começou a contar aquela história. O amarelo simboliza as ruas de ouro do céu. A cor escura simboliza o pecado que não pode entrar no céu. A cor vermelha simboliza o sangue de Jesus que purifica os nossos pecados. A cor branca simboliza o coração limpo que agora sim pode entrar no céu. E o verde simboliza a nossa esperança e o nosso crescimento de estarmos na igreja, lermos a Bíblia, aprendermos mais sobre Deus e compartilharmos a palavra de Deus com as outras pessoas. Os irmãos dele amaram aquela história. Pediram para ouvir mais uma vez e mais uma vez. Só naquela noite ele contou várias vezes aquela história. Então os irmãos dele falaram assim: Madugo, agora tem uma coisa que precisa fazer. Cada um de nós tem que ter um livro desse. Porque como é que nós vamos contar essa história para outras pessoas? É preciso mais desses livros. E Madugo disse: não, esse livro é meu. Eu não posso dar esse livro. Se eu der, eu vou ficar sem. O que eu vou fazer? Um dos seus irmãos disse: você pode pegar a sua faquinha de caça e cortar. Corta em 2 e depois em 4 e assim teremos 4 livrinhos. Madugo, ele achou aquilo assim muito ruim de se fazer. Ele achou que não podia porque o livro era dele. Ele escondeu seu livro debaixo do colchão onde ele dormia. E não queria compartilhar com ninguém, ele sentia dor no seu coração. Os irmãos dele ficaram de longe olhando, mas ele não queria compartilhar. Ele conversou com Deus: Senhor, eu não quero compartilhar, é o meu livro que eu tanto amo, eu não quero compartilhar. E aí ele lembrou que o missionário disse: leve esse livro para sua aldeia para você compartilhar com as outras pessoas. E aquilo ficou falando no coração de Madugo, mas ele resistia, não queria compartilhar e pensava que devia, mas ao mesmo tempo não queria. E aquela dúvida no seu coração, ele não sabia o que fazer. Uma manhã, ele se levantou muito cedo, ainda nem tinha aparecido o sol. Ele foi até um velho tronco que tinha perto de sua casa, com a sua faquinha e o livro na mão. Então ele falou com Deus: Senhor, eu creio que é para eu compartilhar, mas eu não consigo, me ajuda, Senhor. Muitas vezes é difícil compartilhar, não é?
Mas não compartilhar as coisas é egoísmo. E egoísmo também é pecado. E ele não queria mais pecado dentro dele. Então ele pediu forças para Deus, para ele fazer o que devia ter feito. Enquanto eu ainda falava com Deus, ele ouviu o barulho, seus irmãos estavam chegando. Não, naquela hora não. Ele ainda estava pensando, mas os seus irmãos se aproximaram e ficaram ali olhando, saber o que ele ia fazer. Bem, Madugo então juntou toda a sua força e a coragem, já tinha falado com Deus, então ele pegou a sua faquinha, apoiou o livrinho no tronco, cortou em 2 e logo em 4. Então agora ele tinha 4 pequenos livros. Eram 4 pequeninos livros, do tamanho desse que eu tenho nas minhas mãos. Mas ainda falavam. E então ele pegou a primeira parte e deu para um irmão, a segunda parte para o segundo, a terceira parte para o terceiro e segurou a última parte na mão e pensava ao mesmo tempo, o que eu vou fazer ainda? É tão pequeno esse livro. Então ele disse para cada um dos irmãos dele assim, vamos pedir para a mamãe costurar as partes em cima e assim cada um de nós teremos um livro para compartilhar. Bem, no momento que ele falou isso, seus irmãos começaram a pular de alegria, cantar, dançar e pular de alegria. Quando ele viu seus irmãos tão felizes, uma alegria muito grande invadiu Madugo também. E ele começou a pular e a cantar também. E começou a louvar e agradecer a Deus por poder compartilhar com seus irmãos uma história tão linda, a história do livro Sem Palavras. E você? Você gostaria de compartilhar essa boa nova também com as pessoas que você conhece? Não é difícil fazer um livro sem palavras. Você só precisa dessas cores e depois uma cola ou um grampo, qualquer coisa que segure. E você pode também compartilhar essa linda história. As ruas de ouro do céu. O pecado não pode entrar no céu. O sangue de Jesus nos limpa de todo o pecado. Com o nosso coração limpo, estamos prontos e preparados para ir para o céu um dia. E a esperança da vida eterna, da nova vida, vida eterna junto com Deus, de viver no céu um dia e pisar nas ruas de ouro. Essa é a história mais linda já contada para toda a humanidade, a mais linda de todos os tempos. Deus os abençoe, em nome de Jesus.